E aí, pessoal, timeline tricolor deste sábado vai tratar do time do Grêmio. Tem mudança tática no time tricolor. Vamos falar de Marlon, vamos falar de Cuejar, vamos falar de uma tal parceria com o clube do Vietnã. Tem isso aqui, tem muito assunto pra gente tratar. Tem até vitória do time sub-17. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é hora de você pensar no seu almoço de domingo. E para isso, Marquês Empório Parrija, a melhor parrija de Porto Alegre, o melhor churrasco de Porto Alegre para você. Uma carta de vinhos imbatível. E claro, uma linguiça parrigeira, um queijo parrigeiro, aquele entrecô top para você. Parrija é na Marquês Empório Parrija. O dia que você conhecer, você vai entender o que eu estou falando e nunca mais vai pensar em ir em outro lugar para fazer o seu churrasco, para comer o seu churrasco em Porto Alegre. Gente, timeline tricolor. Eu quero começar com a vitória do Grêmio no primeiro jogo do Gauchão Sub-17. Vocês lembram lá das conquistas sobre o Internacional? E o Grêmio fez, então, 1-0 na equipe do Juventude. E vai ter uma tarefa muito dura no jogo de volta, tá? Um jogo de volta, um jogo duro, difícil. O Grêmio conseguiu vencer, conseguiu uma grande vantagem, mas o jogo de volta é duríssimo. O time do Juventude mostrou, sim, muita qualidade e a gente precisa valorizar aqui. O nosso amigo Diego Torbes, ele deu uma informação hoje que o presidente Alberto Guerra está no Rio assinando uma parceria de intercâmbio com o clube do Vietnã. Irão treinar um período no CT. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, tá no Rio de Janeiro para assinar uma parceria com o clube do Vietnã para treinar no CT. O Grêmio tá um pouco trabalhando em cima de ações pontuais. O Grêmio precisa pensar obrigatoriamente em projetos mais fortes, mais consistentes, um plano mais consistente. Mas, enfim, é o que tem, a notícia é essa e a gente está aqui para trazer. Vamos a Cuejar. Cuejar deve começar o jogo da próxima terça-feira contra o São José pela Recopa Gaúcha. Ele fez o jogo treino contra o Aimoré, ele está ganhando confiança interna e me parece que ele é a grande notícia do Grêmio nesse retorno. Acho que é um jogador que vai jogar mais posicionado como primeiro homem, não tem tanto a primeira bola aérea ali, quando a bola é quebrada para buscar alguma referência na frente, mas é um jogador de boa posse, de boa capacidade de diminuir espaços e vai agregar qualidade ao grupo de jogadores. Então, esse me parece o grande nome desse momento e a grande contratação, entre aspas, do Grêmio nessa situação, nessa novidade que o Grêmio tem de recomeço, de retomada dos seus trabalhos. Outra situação aqui que é importante, o Grêmio não avançou na questão relacionada ao Danilo Barbosa. O jogador é a prioridade a partir do momento em que o Grêmio desistiu do Kaique. O Danilo Barbosa do Botafogo virou a prioridade. O Grêmio tentou contratá-lo, mas parece que existe uma distância grande entre os valores que o Grêmio poderia oferecer e os valores que o Botafogo quer, e com a quase certa venda do Gregory pelo Botafogo, o Danilo Barbosa iria começar esse segundo semestre como titular do Botafogo. Então aqui também é algo que de alguma maneira impacta com essa ideia, com a necessidade do Grêmio de colocar. O Grêmio deve abrir para outros mercados? Aparentemente sim. Sempre lembrando, agora tem Cuejar. E se tem Cuejar, as coisas de alguma maneira se posicionam de forma diferente. Se tu tem o Cuejar à disposição, esse número 5 não precisa ser uma prioridade tua. Então essa é uma realidade. Outro assunto por aqui é o Marlon.
ele ficou fora dos últimos treinos em razão de uma gastroenterite e a tendência é que ele não participe desse jogo da terça-feira. Está fazendo atividades um pouco mais leves e como não participou de trabalhos técnicos e táticos, a tendência é que ele não participe. Mesmo assim, se ele se recuperar, ele vai para o jogo, talvez não como titular, mas como reserva. Lembrando que no jogo contra o Cruzeiro, que é o primeiro jogo do Grêmio na volta do Campeonato Brasileiro, o Marlon está fora, joga o Lucas Esteves. Então esse é um ponto também que pode, de alguma maneira, fazer com que o Grêmio preserve um pouco a situação envolvendo o Marlon, que é titular absoluto do Mano, todo mundo sabe, é uma das boas contratações do Grêmio nessa temporada. Vamos ao time, tá? O que nós temos hoje como time base do Grêmio, tá? E aqui, uma curiosidade, amanhã nós vamos falar muito sobre o time do Grêmio, sobre as peças, mas olha só, Volpi, Serrote, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves. No jogo treino contra o Aimoré, jogou o Gustavo Martins como lateral direito. Então, agora Igor Serrote. Aí tu tem Cuejar como primeiro volante, Vijaçante como segundo volante e o meia Cristaldo. E a novidade, o Mano testou tanto Alex Santana como a Muso. Testou os dois. E na frente o Alisson, que joga mais pelo lado direito, e também o André Henrique. Lembrando, o Christian Oliveira, que é titular do time, está sofrendo ainda da recuperação em razão da queimadura que ele teve no pé, e ele não vai jogar aí, vai ficar 10 dias praticamente sem treinamento. Então, Alisson e André na frente, e aí Amuso ou Alex Santana. Quando tu precisa de um cara mais agudo pelo lado esquerdo, Amuso. Quando tu precisa de um cara que saiba compor um pouco mais, Alex Santana, deixando o Alisson e o André Henrique na frente. Eu acho frágil o ataque do Grêmio. Acho frágil. Mas o André Henrique está ganhando espaço interno. Essa dificuldade física do Amuso, do Bright White, acabou permitindo mais espaço ao André Henrique, já que claramente o Arezzo está fora dos planos do Grêmio. Então, não se surpreendam se o time for Thiago Volpi, Serrote, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves, já que o Marlon está fora, Cuejar, Vijaçante, Cristaldo e Alex Santana, Alisson e André Henrique, entrando aí o Amuso como opção pelo lado esquerdo ofensivo, para o Grêmio ter um time um pouco mais coeso. É por aí, não é muito diferente. Aí a gente vai trazer mais notícias sobre o time. O vídeo da manhã deste domingo vai ser sobre isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.